Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 So remember, sometimes at the corner, but let's remember we have to turn these corners. I preached on that one time and called it junctions. We hit a junction so often we have to go this way and around different ways. Agora, assim, lembrem-se, às vezes na esquina, mas lembremos-nos de que temos de dobrar estas esquinas. Preguei sobre isso certa vez e chamei de junções. Com frequência, chegamos a uma junção. Temos de ir nesta direção e em diversas direções. Now tonight, for the next few minutes, I want to take the subject of the voice of the sign. Agora, esta noite, por alguns minutos, quero falar sobre o tema de a voz do sinal. And now our scene opens tonight, and the book of Exodus. And Exodus means to be coming out, brought out. Now try to listen close as you can. E agora, nossa cena se abre esta noite no livro de Êxodo. E Êxodo significa estar saindo, tirado. Agora procurem ouvir com toda a atenção. I'd like to preach to you sometime. You're such a nice audience, but I just don't have the voice. Just a little strain on that, and I know what it would be. I've got to rest a little bit now for about 8 or 10 days before I start the next meeting. Gostaria de pregar para vocês algum dia. Vocês são uma audiência tão amável, mas não tenho voz. Bastaria me esforçar um pouco e sei no que daria. Tenho de descansar um pouco agora por uns 8 ou 10 dias antes de começar o próximo encontro. See, it just isn't this one meeting here. It's meeting day after day, week after week, month after month, year after year. See? And you can imagine. Vejam, não é só esta reunião aqui. É reunião dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Vejam, e vocês podem imaginar. And think of all of the times, year after year. Never one time has he ever said anything but what was perfectly exactly the truth. Amen. In all languages around the whole world 7 times. See? No man, nowhere, can say but what has been perfectly exactly on the dot every time. E pensem, em todas as vezes, ano após ano, nenhuma vez ele disse algo que não fosse perfeitamente, exatamente a verdade, em todas as línguas, em todo o mundo, 7 vezes. Estão vendo? Ninguém, em parte alguma, pode dizer que não foi perfeitamente em cheio toda vez. When he says a certain thing will happen, it happened just exactly that way. Tell it for weeks and months and years even before it happens, and it always is perfectly on the dot. Never one time to fail, and it never will, because that's God. Quando ele diz que certa coisa vai acontecer, acontece exatamente assim. Diz semanas e meses
e até mesmo anos antes de acontecer. E sempre é perfeito, em cheio. Não falha nenhuma vez e nunca falhará porque é Deus. Now, I can fail as a man. Don't ever look at me for an example, because I'm just as you, just a sinner saved by grace. But that is God, the supernatural. See? Identifying Himself. He don't have to do that, but He promised He would do it. Agora, eu posso falhar como homem. Nunca olhem para mim como exemplo, porque eu sou como vocês, apenas um pecador salvo pela graça. Mas isso é Deus, o sobrenatural, vejam, identificando-se. Ele não tem de fazer isso, mas prometeu que faria. Jesus healed because it might fulfill the Word. He did those things because that the Word of God would be fulfilled. That's what He's doing it today for, that the Word might be fulfilled. That I've quoted to you night after night. Jesus curou para que cumprisse a palavra. Fez aquelas coisas para que a palavra de Deus se cumprisse. É para isso que Ele está fazendo assim hoje, para que a palavra se cumpra, que tenho citado para vocês noite após noite. Now notice, then when His presence is near, it brings emotion. As I spoke this morning, anything without emotion is dead. And any religion that hasn't got some emotion to it, you better bear it. It's dead. It brings emotion. It quickens us. Agora notem, então, quando sua presença está perto, claro que traz emoção. Como falei esta manhã, qualquer coisa sem emoção está morta. E qualquer religião que não tenha alguma emoção, é melhor sepultá-la. Está morta. Traz emoção. Ele nos vivifica. But when we're quickened, let's remember what quickened us. What did it? It's the presence of the Holy Spirit. Amen. Jesus Christ in our midst, showing Himself that He is alive. Mas quando somos vivificados, lembremos-nos do que nos vivificou. O que fez isso foi a presença do Espírito Santo, Jesus Cristo em nosso meio, mostrando Ele mesmo que está vivo. Not a corporal body. When that corporal body returns from heaven, time shall be no more. That's all of it. And we know that we're living in the last days when these things are to take place. Não um corpo material. Quando esse corpo material retornar do céu, o tempo já não existirá. Acaba nisso. E sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, quando estas coisas devem acontecer. Now, God has had Exodus before. There is everything travels in a three. With God, God's perfected in a three. Agora, Deus teve êxodos antes. Tudo se passa em três com Deus. Deus é aperfeiçoado em três. First coming of Christ, to redeem His bride. Second coming of Christ, to receive His bride. Third coming of Christ, with His bride, to rule in the millennium. Everything runs in a three. A primeira vinda de Cristo para redimir sua noiva. A segunda vinda de Cristo para receber sua noiva. A terceira vinda de Cristo com sua noiva para governar no milênio. Tudo transcorre em três. Now, there will be three Exodus. One of them, God brought them in the ark for an Exodus, right above the earth. Next time, God brought them out of Egypt. And the next time, God takes them up. Agora haverá três êxodos. Um deles, Deus os trouxe para dentro da arca para um êxodo, uma viagem acima da terra. Na vez seguinte, Deus os tirou do Egito. E da próxima vez, Deus os leva para cima. In, out, up. Amen. The next Exodus is going up. We're facing one now. They're going up time. Same as a life does the same thing. We come into life. We go out of life, raise up to life. Just exactly the same thing. Para dentro, para fora, para cima. O próximo êxodo é subir. Estamos frente a agora, o tempo de subir. Do mesmo modo que uma vida faz a mesma coisa.
Nós entramos na vida, saímos da vida, subimos para a vida. Exatamente a mesma coisa. So our scene opens tonight at Exodus, and God was fixing to take His nation. Israel is a nation. God doesn't deal with Israel as an individual. Israel is a nation. Always dealt with them, and in the last days, after the going away of the church, then God will save Israel as a nation. It's in the homeland now, ready for it. Assim estamos. Nossa cena se abre esta noite no Êxodo, e Deus estava para levar sua nação. Israel é uma nação. Deus não trata com Israel como indivíduo. Israel é uma nação. Sempre tratou com eles. E nos últimos dias, depois da partida da igreja, então Deus salvará Israel como uma nação. Está na terra natal agora, pronta para isso. And they'll be saved. The Bible said a nation will be born in a day. God don't deal with Jews as one individual. He deals with them as a nation. Israel always, because it's His nation. E será salva, a Bíblia disse. Nascerá uma nação num só dia. Deus não trata com os judeus como um indivíduo. Ele trata com eles como uma nação. Israel, sempre, porque é a sua nação. And here He is, fixing to bring His nation out of a nation in an Exodus. Bring His people from a judgment, and the very waters that drowned the world saved Noah. E aqui está Ele prestes a tirar sua nação de uma nação, num êxodo, tirar seu povo de um juízo. E as mesmas águas que afogaram o mundo salvaram Noé. See, and the very Holy Spirit that the people is rejecting today will receive the church and take it up and bring judgment upon not believing it. Estão vendo? E o mesmo Espírito Santo que as pessoas estão rejeitando hoje receberá a igreja e a levará para cima e trará juízo sobre os que não creem nele. Jesus said, when they called Him Beelzebub, in other words, He was a fortune teller, He said, I'll forgive you for that, the Son of Man. The sacrifice was made. But when the Holy Ghost has come to do the same thing, one word against it will never be forgiven in this world or the world to come. It's got to be rejected. And then judgment strikes after that. Jesus disse, quando o chamaram de Beelzebu, em outras palavras, que ele era um adivinho, ele disse, eu vos perdoarei por isso. O Filho do Homem, o sacrifício não tinha sido feito. Mas quando o Espírito Santo vier fazer a mesma coisa, uma palavra contra ele nunca será perdoada, nem neste século, nem no futuro. Ele tem de ser rejeitado, e então o juízo cai depois disso. See, the trouble is, puts me in the mind of one time a story I read of an old sailor coming from the sea, and a young English poet was going to the sea. Vejam, o problema é que faz-me lembrar de uma história que li certa vez de um velho marinheiro chegando do mar e um jovem poeta inglês indo para o mar. And so the poet had wrote much about the sea, but he never saw it. So he was on his road down, and the old salt said to him with his stub pipe in his mouth, said, where goest thou, my good man? He said, I'm going down to the sea. He said, I've never saw it. I've wrote about it and what others said, but said, oh, I'm so thrilled to know I'm nearing the sea. E assim, o poeta tinha escrito tanto sobre o mar, mas nunca o tinha visto. Por isso estava a caminho. E o velho marujo lhe disse, com seu cachimbo na boca, disse, aonde vais, meu caro senhor? Ele disse, estou indo ao mar. Ele disse, nunca o ouvi. Tenho escrito sobre ele e do que outros disseram, mas... Disse, estou tão emocionado em saber que estou me aproximando do mar. He said, oh, to smell its salty brines, to see its big white caps bursting on its top, and the blue skies reflecting itself, and hear the gulls as they're flying over. Oh, I'm thrilled at the thought of seeing it. Ele disse, para sentir o cheiro de sua água salgada, para ver suas grandes ondas espumosas quebrando em cima, e os céus azuis se refletindo, e ouvir as gaivotas passarem voando. Estou emocionado só de pensar em vê-lo.
The old salt said, I was born on it 60 years ago. I don't see nothing so beautiful about it. See, he'd seen so much of it to become common to him. O velho marujo disse, nasci nele 60 anos atrás. Não vejo nada de tão bonito nele. Vejam, ele tinha visto tanto dele que se tornou comum para ele. Now that's what's the matter with the Pentecostal church today. It's seen so much of God till God's become common to them. Don't never let it do it. Amen. Agora, esse é o problema da igreja pentecostal hoje. Ela tem visto tanto de Deus que Deus se tornou comum para eles. Nunca deixe ser assim. You're not long ago, Louisville, Kentucky, where I come from, Jeffersonville, Indiana, it's across the river from it. A lady was walking in a 10-cent store, and she had a little boy on her arm, and she was going to the counters and getting hysterically. Aqui não faz muito tempo, em Louisville, Kentucky, de onde venho, Jeffersonville, Indiana, fica do outro lado do rio. Uma senhora estava andando numa loja de 10 centavos e ela estava com um garotinho nos braços e estava indo aos balcões e ficando histérica. She'd pick up something, show it to the little boy, he'd just sit and stare. She'd go to another counter, pick up something, show it to the little boy, he would just stare. Ela pegava algo, mostrava ao garotinho, ele só ficava parado, olhando. Ela ia ao outro balcão e pegava algo para mostrar ao garotinho, ele só olhava. After a while, she picked up a little bell and began to jingle it, and the little boy just stared. And she started screaming and threw up her hands, and the people in the 10-cent store was watching her. So they went to her to find out what was wrong. E depois de um tempo, ela pegou um sininho e começou a tocá-lo, e o garotinho só olhava. E ela começou a chorar e ergueu as mãos, e as pessoas na loja de 10 centavos a estavam observando. Então foram a ela para ver o que houve. She said, my little boy said he's only 3 years old, and said, all at once about a year ago, he'd taken just sit and stare in space. Ela disse, meu filhinho, disse, ele só tem 3 anos. E disse, de repente, há mais ou menos um ano, ele só fica olhando no espaço. And said, I took him to the doctor and the doctor prescribed certain treatments and things and the doctor told me today that he thought he was better, but said he isn't better. Ele disse, eu o levei ao médico. Ele disse, e o médico receitou certos tratamentos e coisas tais. Ele disse, e o médico me disse hoje que achava que ele estava melhor. Mas, disse, ele não está melhor. Said I've shook everything before him that ought to attract a little boy of his age attention. Everything that would attract a little child of his age, I've shook it before him. And he just sat and stares in space, said he's no better. Disse, sacudi tudo diante dele, que devia atrair a atenção de um garotinho da sua idade. Tudo que atrairia um garotinho da sua idade, eu sacudi diante dele e ele só fica olhando no espaço. Disse, ele não está melhor. That's something like the Pentecostal church. God has shook every gift in the Bible before him and they're still sitting staring in space, just like it was something wrong. Right. It's time that we woke up, friends. Amen. Before it gets too late. Remember, God don't shake those gifts unless He's trying to attract your attention. É parecido com a igreja pentecostal. Deus tem sacudido todo o dom da Bíblia diante deles e ainda assim ficam olhando no espaço como se fosse algo errado. Está na hora de despertarmos, amigos, antes que fique tarde demais. Lembre-se, Deus não sacode estes dons a menos que esteja tentando atrair sua atenção. God was bringing a nation out of a nation, just like He's doing now, going to bring a bride out of a church, leaving the remnant of the woman's seed. The elected will be brought out of the church. The church national will stay here through the tribulation. That elected sometime is called the chosen, elected, the remnant. Deus estava tirando uma nação de uma nação. Do mesmo modo que Ele está fazendo agora, vai trazer uma noiva para fora de uma igreja, deixando o remanescente da semente da mulher. Os eleitos serão tirados da igreja. A igreja natural ficará aqui durante a tribulação. Esses eleitos, às vezes, são chamados
os escolhidos, eleitos, o remanescente. Let's watch how he did it then, because he never changes his way of doing things. God has one way of doing things, and that's the way he does it. And that's the right way, always. See how he did it, and the manner he did it in, and then we can get a glimpse of this. Observemos como ele fez isto, então, porque ele nunca muda sua maneira de fazer as coisas. Deus tem uma maneira de fazer as coisas e assim ele faz. E essa é a maneira certa, sempre. Vejam como ele fez e a maneira que fez, e então podemos ver isso de relance. Now, I'm a typologist, certainly. I have no education. I have to look back and see what he did do. And we are taught that the Old Testament was a shadow of the things that is to come. Agora, sou um tipologista, certamente. Não tenho instrução. Tenho de olhar para trás e ver o que ele fez. E somos ensinados que o Antigo Testamento foi uma sombra das coisas futuras. So if I looked here and never had seen my hand, and I seen the shadow of my hand, and I had 5 fingers, I'd have some good idea that when my hand got there, I had 5 fingers. Yeah. Assim, se eu olhasse aqui e nunca tivesse visto minha mão, e visse a sombra da minha mão e tivesse 5 dedos, eu teria uma boa noção, quando minha mão chegasse ali, que eu tinha 5 dedos. So what happened to them was examples of how God does things, the way he does it now, and the way he does it, he never changes from that. Each time through the Bible, he never changes his way of doing things. Assim, o que aconteceu com eles foram exemplos de como Deus faz as coisas, da maneira que ele faz agora. E da maneira que ele faz, ele nunca varia. Toda vez na Bíblia, ele nunca muda sua maneira de fazer as coisas. Continually the same, because his first way of doing it is the perfect way, because he could have no other way, because he is perfect. And all of his ways are perfect. Continuamente o mesmo, porque como fez da primeira vez é a maneira perfeita. Porque ele não poderia ter nenhuma outra maneira, porque é perfeito. E ele, todas as suas maneiras são perfeitas. Watch how he did it. Moses was called and foreordained to take this job that he had taken. Notem como ele fez. Moisés foi chamado e pré-ordenado a assumir este trabalho que ele tinha assumido. God. Now, I think if you'll excuse it, and I don't say this rational, I only say in this platform, I know nothing and want to know nothing but God. Deus, agora eu acho, se me desculparem, e não digo de modo irrefletido, só digo nesta plataforma, eu não conheço nada e não quero conhecer nada exceto Deus. Now, I think that's where our latter rain, brethren, got mixed up. See, they lay hands upon one another and make them prophets and so forth. Now, that isn't scriptural. Right. Gifts and callings are without repentance. You are born whatever you are. Amen. You are at the beginning what you are. Agora, acho que é aí onde os nossos irmãos da chuva serôdia se confundiram. Vejam, impõem as mãos nos outros e os tornam profetas e tal. Agora, isso não é bíblico. Dons e vocações são sem arrependimento. Você nasce o que quer que você seja. Você é, no princípio, o que você é. Look at them Pharisees in the days gone by. They had just a little bit of light because they could had the law and they lived by the law. But back down in their heart was black as it could be. Vejam aqueles fariseus nos dias passados. Eles tinham só um pouquinho de luz porque tinham a lei e viviam pela lei, mas no fundo o coração era tão negro quanto podia. And there was a little woman, a prostitute. Her forelife up here was as black as it could be. She's ill fame. But down in her heart she was predestinated to life. E havia uma pequena mulher, uma prostituta. Sua vida anterior aqui estava tão negra quanto podia. Ela era de má fama, mas, no fundo do coração, estava predestinada à vida. And then when Jesus, the Word, came on the scene, those Pharisees said, "This man is Beelzebub." What did it do? It blackened out what little light they had. E então, quando Jesus, a palavra, veio à cena, aqueles fariseus disseram,
Este homem é Belzebu. O que isto fez? Escureceu a pouca luz que tinham. Jesus said, "You are of your father the devil, and his works you do." Jesus disse, tendes por pai ao diabo, e suas obras fazeis. But when this little foul woman come, and she's seen the Word of God, she noted, she didn't live it, but she noted, and as soon as it spoke to her, she said, "I perceive you're a prophet." Mas quando esta pequena mulher indecente veio, e ela tinha visto a palavra de Deus, ela a conhecia. Ela não vivia a palavra, mas a conhecia. E tão logo isto falou com ela, ela disse, vejo que és profeta. And she said, "I know the Messiah do this." And he said, "I'm he." What did it do? It cleaned out the blackness and made it all white. Praise the Lord. E ela disse, eu sei que o Messias fará isto. E ele disse, eu o sou. O que isso fez? Limpou a negridão e tornou tudo branco. Why? There was a seed laying there. A predestinated seed that was is God's thought before the foundation of the world. Por quê? Havia uma semente ali, uma semente predestinada que estava era pensamento de Deus antes da fundação do mundo. There's only one form of eternal life. If you've got eternal life, then you yourself was in God's thinking before the world was created. You're an attribute of His thinking, because eternal never did begin or never can end. Yeah. You're a part of God's economy always. Praise the Lord. Há só uma forma de vida eterna. Se você tem vida eterna, então você mesmo estava no pensamento de Deus antes do mundo ser criado. Você é um atributo do seu pensamento, porque o eterno nunca começou, nem nunca pode terminar. Você sempre foi parte da economia de Deus. It's just reflecting. It's becoming now. You got one more picture to develop. That's death. Then the negative becomes positive. Then you're in the bride and with Christ. As He thought like husband and wife today, so God, Christ and the church will be the same. Now the elected call. Só está refletindo, está se tornando agora. Eles têm mais uma foto para revelar, que é a morte, então o negativo se torna positivo. Então você está na noiva e com Cristo, como Ele pensou. Como marido e mulher hoje, assim Deus, Cristo e a igreja serão a mesma coisa. Agora, a eleita, chamada. Moses was born a proper child. The Bible said that one of the prophets, Jeremiah, God said, before you was even formed in your mother's womb, I ordained you a prophet to the nation. Moisés nasceu menino formoso. Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen.